O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, um episódio em que vamos falar sobre a 31ª rodada do campeonato alemão. A temporada está chegando no fim, com disputas acirradíssimas no topo e na parte de baixo da tabela. Antes da gente começar o nosso debate, antes da gente falar sobre os 9 jogos que aconteceram, eu quero, claro, deixar o esclarecimento, né, de que a gente não vem fazendo episódios, a gente não fez episódios nas últimas rodadas ali por um problema de calendário dos nossos integrantes, mas vamos dar sequência ao podcast nessa reta final, uma reta final que merece toda a nossa cobertura, que merece toda a nossa dedicação. E para isso eu tenho ao meu lado virtualmente um outro integrante aqui do Chucrute, meu companheiro Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme. Olá, ouvinte do Chucrute FC. Estou muito bem por aqui, muito animado aí com a reta final da Bundesliga, né? Tá chegando ao fim, faltam 3 rodadas. O Borussia Dortmund lutando aí pelo título, né? O clube que eu torço. E estou muito empolgado, mas também com aquele sentimento de que o Bayern de Munique pode conseguir mais um título aí, porque a gente conhece bem o Bayern, mesmo quando está mal, consegue aí ser perigoso. Essa rodada foi muito importante assim para ver um pouco das duas equipes, né, como iriam se comportar. E assim, temos muita coisa para falar do campeonato como um todo, né? A Bundesliga não é só a questão do título. Quando a gente fala em comparação com outras ligas, a gente sempre tem que mencionar isso, porque, por exemplo, a briga por competições europeias é uma coisa muito legal de se ver ali. Leipzig, Union Berlin, Freiburg, Leverkusen. A batalha contra o rebaixamento ali, você olha para Schalke, Stuttgart, Bochum, Hertha Berlim, então clubes de tradição, e as atmosferas dos estádios, a emoção é muito bom. Então estamos aí, mais um episódio do Chucrute FC, que realmente não vem tendo muitos episódios aí, mas a gente vai dar essa devida e merecida cobertura aí na reta final, e eu torço muito para que seja o título do Borussia Dortmund finalmente, depois de muitos anos. Tem muitas histórias incríveis, muitas histórias legais essa temporada da Bundesliga. As que chamam mais atenção, de fato, estão lá na parte de cima da tabela. O título é o grande objetivo das 18 equipes quando começa a temporada, mas também na briga por Champions League a gente tem as fantásticas histórias de Union Berlin e Freiburg fazendo temporadas incríveis. Lá embaixo a gente tem o drama, mais uma vez, do Schalke 04, tradicionalíssimo Schalke 04. Vamos passar por todas essas histórias ao longo desse episódio. Antes disso, quero deixar aqueles recados de sempre, fazer um agradecimento aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma ampla cobertura do campeonato alemão, se dedicando especialmente nessa reta final de temporada, com muitas disputas acirradas. Agradecimento especial também a você que acompanha o trabalho do Chucrute FC. Então vamos lá, Jonathan, falar sobre Bundesliga, começando pelos líderes do campeonato. Acho que foi assim que a gente combinou, talvez eu tenha confundido, mas acho que a gente combinou. Foi exatamente isso, Bayern de Munique, né, que no caso foi ao Weserstadion enfrentar o Werder Bremen. Exatamente, Bayern de Munique, que é o líder com 1 ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Mas olha, Jonathan, é um time que não vem passando muita confiança, ao contrário de temporadas anteriores, em que a gente via o Bayern de Munique atropelando no segundo turno para roubar o título do Borussia Dortmund ou para fechar a porta do Borussia Dortmund nas esperanças de interromper esse domínio bávaro. Dessa vez, o Bayern de Munique, por demérito próprio,
não está transparecendo tamanha confiança, não está dando a entender que vai garantir esse título com tranquilidade. E esse jogo acho que foi mais uma demonstração disso. Placar apertado, vitória por 2-1 contra o Werder Bremen, com o primeiro gol, o gol do Sérgio Gnabry, saindo na metade do segundo tempo, saindo lá pelos 20 e poucos minutos da segunda etapa. Esse Bayern de Munique, Jonathan, tá te deixando sonhar com o título da Bundesliga? Você como torcedor do Borussia Dortmund? Ah, com certeza. Além do mérito do Borussia Dortmund estar fazendo jogos bons, né, tendo boas atuações, depois a gente fala sobre o Borussia Dortmund, mas a questão do Bayern também está oscilando essa temporada aí com questões de bastidores, muita briga interna ali também, questão do Oliver Kahn, do Braz, né, o Salahmidzic, sei lá o nome dele. Espero que ele faça alguma coisa errada lá para poder ajudar a gente mesmo, porque que eles batam cabeça, né? Porque eu gosto muito de ver o lado de lá batendo cabeça, mas assim, quem me conhece sabe muito bem, então os fãs do Bayern de Munique não fiquem bravos comigo, porque eu tenho muito carinho ao futebol alemão como um todo e respeito muito a equipe do Bayern de Munique também. E claro, quando eu faço minhas análises aqui, tem um pouquinho de clubismo em relação a gostar do Borussia Dortmund, mas eu olho para o jogo e sou racional e vejo que o Bayern de Munique fez uma partida, por exemplo, contra o Werder Bremen, que não é aquele Bayern de Munique que a gente costumou a ver, com, por exemplo, o Robert Lewandowski já não está mais ali, fazendo gol a toda rodada, já não tem mais um homem de referência. O Choupo-Moting, por exemplo, nessa temporada foi um jogador que fez muito gols em partidas importantes, mas teve uma lesão e depois dessa lesão não teve aí sequência, com a entrada do Thomas Tuchel, que conhece ele também de outros clubes, do Paris Saint-Germain, até acho que do Mais 05, o Thomas Tuchel trabalhou com ele. Enfim, não tem sido esse homem gol, né? Quem fez o gol foi o Sérgio Gnabry, depois o Leroy Sané, que entrou na partida e logo a seguir fez um bom gol ali, que no momento em que a defesa do Werder Bremen acabou dormindo ali e deixou ele passar pela parte esquerda ali, o Marco Friedel, o Stage ali, o Jung. O fato também que o Amos Pieper, ex-Borussia Dortmund, vinha fazendo uma partida muito boa, o zagueiro do Werder Bremen se machucou, que a zaga do Werder Bremen fazia uma boa partida, só que depois do momento que ele se machucou, entrou o croata ali, Velikovic, e não entrou com sangue da mesma forma, né? Não entrou da mesma forma e a coisa já mudou um pouquinho ali e acabou vindo o primeiro gol do Bayern. E depois um lindo gol já lá na reta final, né? No final da partida do Niklas Schmidt, da parte do Werder Bremen, que para mim foi o gol mais bonito da partida, se calhar da rodada. E assim, mas mesmo com o gol não se tinha que o Werder Bremen tinha força para ir, muita força para ser ofensivo ao Bayern, não por mérito do Bayern estar sendo super um time defensivo, muito agressivo lá atrás e se fechando, mas muito pelo fato da pouca produção do Leonardo Bittencourt, do estágio ali, do Gross. O próprio Marvin Dux não fez uma partida assim muito boa, faltou aí nessa partida o Niklas Füllkrug, que estava lesionado. Romano Schmidt também não fez uma partida tão boa assim. Então, eu esperava um pouco mais dessa equipe do Werder Bremen, que fez ali do primeiro tempo até o início do segundo tempo, até os 20 ali mais ou menos, uma partida muito boa defensivamente, mas com os fatos do jogo, o fato do treinador também demorar um pouco a mexer na equipe, só foi mexer aos 77, que já era além da lesão, né, que foi aos 55 do jogador Amos Pieper, só foi mexer aos 77 em questão de botar Maximilian Philipp na partida, jogadores mais ofensivos como o Buchanan, e eu acho que demorou, o Ola Werner perdeu um pouco do tempo ali, do time, e o Bayern conseguiu uma vitória que foi mérito, com certeza, uma vitória fora de casa ali, os dois gols que conseguiu em 10 minutos, em sequência de 10 minutos, e conseguiu se fechar ao nível que o Werder Bremen também não foi tão perigoso, mas se fosse uma equipe mais incisiva, que fosse ferir mais esse Bayern de Munique e tal, eu não duvido que seria um jogo que fosse um empate. Foi uma vitória que eu acho que não convenceu assim o fã do Bayern de Munique, que também é bem crítico, né? Sem dúvida. O que mais me impressiona, Jonathan, nesse momento bem instável, para dizer o mínimo, do Bayern de Munique, é exatamente essa baixa produção ofensiva. Claro, o Bayern de Munique ainda tem muito mais talento que os adversários, então ele
tem essa capacidade de ocupar o campo de ataque, empurrar o oponente para trás e ter mais finalizações que o oponente, mas muitas vezes não são finalizações de real perigo, ou muitas vezes, como aconteceu nesse jogo contra o Werder Bremen, o Bayern de Munique chega ali perto da grande área, chega na ponta direita, na ponta esquerda, mas na hora de entrar na grande área e de levar perigo real ao goleiro do adversário, falta o último passe, falta a finalização, falta criar chances reais de gol para ser bem curto, para dar uma explicação bem simples, e essa tem sido uma constante da equipe do Thomas Tuchel nas últimas semanas. Tem muita coisa errada nesse Bayern de Munique, principalmente fora de campo. As notícias que foram divulgadas nos últimos meses deixam isso bem evidente, né? Passando pela contusão do Neuer e a entrevista bombástica que ele deu na sequência, reclamando da demissão do treinador de goleiros do Bayern de Munique, a briga entre Sané e Mané, demissão de Julian Nagelsmann, enfim, um momento muito turbulento do Bayern de Munique que vai trazer consequências também no final da temporada, né? Porque muito já se questiona sobre o futuro do Oliver Kahn, que é o CEO do Bayern de Munique. Ele e o Hassan lá, e o cara que eu não sei falar o nome direito. Salihamidzic. Ele trava a minha língua. E aí eles estão brigando muito também, são duas personalidades ali bem fortes ali dentro do Bayern de Munique. E com certeza isso reflete no clube, você pode ter certeza que isso reflete na equipe também um pouco, não digo na questão talvez da técnica, do rendimento no campo, mas no vestiário, no bastidor do clube ali, que às vezes mexe com a cabeça de um jogador, por exemplo, que caiu muito, que vinha fazendo uma Bundesliga muito, muito fantástica, o Jamal Musiala, o jovem Jamal Musiala, que pós-Copa do Mundo também caiu bastante, e com certeza com essa mudança de Nagelsmann para Tuchel, com certeza também se perdeu ali um pouco das ideias, e não tem sido esse jogador que, por exemplo, o que você falou, que o Bayern tem essa dificuldade de furar uma defesa, sendo ali um jogador com um toque especial de fazer um lance individual. Tá faltando isso da parte do Musiala, o próprio Coman, que é muito rápido e habilidoso também, não tem feito muito isso. O Mané parece realmente já não ter mais aquele feeling, sinceramente, eu olhando essa partida do Bayern, parece que ele realmente não conseguiu se integrar, e depois dessa briga com o Sané, eu acho que ficou muito claro que ele não deve ficar, mas não acho um mau jogador, eu acho que ele poderia sim se encaixar no Bayern de Munique, se as coisas estivessem sendo diferentes, tanto nos bastidores e até mesmo se ele ficasse mais um ano, mas enfim, é um jogador de extrema qualidade, mas que não encaixou na equipe do Bayern de Munique, que também, se a gente parar para olhar defensivamente, o Vitor, com a lesão do Lucas Hernandes, que é um jogador ali, ímpar na defesa, um grande nome, ele teve ali, bota aí a chegada do De Ligt, que tá fazendo uma boa Bundesliga, uma grande Bundesliga, mas ainda eu acho que as laterais, com a chegada do Cancelo, que também está ajudando bastante, mas ainda mais o Rui está fazendo uma temporada mediana para boa, até fez uma boa partida contra o Werder Bremen, no segundo gol, se não me engano, ele participa do gol, mas eu ainda acho que o Bayern, se perder ali jogadores, o Upamecano nessa partida não jogou, né, suspenso, mas se o Bayern perde umas peças ali da defesa, se você olhar para o Bayern de Munique, o banco dessa partida, você vê ali quatro jogadores que são da base, né? Assim, Liam Morrison, Arjon Ibrahimovic, Aleksandar Pavilovic, só jogador novo, então se você bota numa partida grande, em reta final de Bundesliga, nesse cenário que o Bayern de Munique está vivendo, essa turbulência, com mudança de técnico, eu acho que é nesse momento que eles podem derrapar e o Borussia Dortmund, se não oscilar, pode acabar sendo campeão alemão. Essa é a questão, né, Jonathan? Se o Borussia Dortmund não oscilar, esse tem sido um problema da equipe lá em Dortmund nos últimos anos, e nessa temporada mesmo a gente já viu o Borussia Dortmund tentar defender sua liderança. Se fosse a Bundesliga nesse momento, se fosse um campeonato que tivesse quatro equipes disputando ali mais duas equipes disputando mais perto de pontos. Bota aí o Union Berlin e o Leipzig mais perto em pontos. Eu não duvidaria do Bayern ter derrocadas e esses clubes se manterem e ser campeão, entendeu? A questão é que o Borussia a gente conhece, eu como torcedor, enfim, eu tenho uma tatuagem do Borussia Dortmund, para deixar claro, e, poxa, sei muito bem como é que é esse clube.
Pois é. E para falar um pouquinho também do Werder Bremen, é uma equipe que subiu da segunda divisão na última temporada, então objetivo um do Bremen nessa campanha, se livrar do rebaixamento. E acho que o Bremen, sob o comando do Ole Werner, conseguiu fazer isso com méritos, com alguma folga até. Já tem uma boa vantagem em relação à zona de rebaixamento. Se eu não me engano, em nenhum momento chegou a ficar enterrado lá na zona de Chegou a rebaixamento, muito flertar com a próxima. Europa, chegou a flertar com a Europa lá no começo. Pois é, estou olhando até aqui um gráfico. Werder Bremen em nenhum momento ficou abaixo da sua posição atual, em nenhum momento ficou abaixo da 12ª colocação. O que mostra como foi uma temporada consistente, né? Considerando, digo mais uma vez, que que a veio equipe... da segunda divisão, né? Exato. Então, se subiu assim e se manteve, não é para qualquer um, porque você vê aí o próprio Stuttgart, né? Que subiu há pouco tempo e já tá aí também. Subiu há 2 temporadas, se eu não me engano, né? Ou há uma. Foi as 2, né? E Há já tá ali. duas, isso. E já tá ali, porque é bem isso. Sobe e tá O ali próprio sempre na Schalke, que subiu junto com Schalke. o Bremen, está vivendo uma situação dramática ao longo de toda a temporada. A gente vê essa E diferença, né? sim. E no caso do Werder Bremen, esse sucesso se deve muito a 2 jogadores de ataque, né? O Marvin Duksch e o Niklas Füllkrug, ainda artilheiros do campeonato e provavelmente vai terminar como artilheiro do campeonato. Ele tem 3 gols a mais que o Vincenzo Grifo e que o Nkunku e o Kolomuani e o Marcos Thuram. São 4 jogadores empatados na artilharia, na segunda posição. E o Marvin Duksch, parceiro de ataque dele, tem 12. Ou seja, 2 jogadores do Werder Bremen entre os 6 maiores goleadores da temporada. Esse que está sendo especulado aí, né? Algumas fontes lá no Twitter, lá de fora da Alemanha mesmo, que o Borussia Dortmund pode recomprar ele depois de anos. Ele que também jogou no Borussia Dortmund, fez parte da base ali do time 2. E agora tem uma cláusula de quebra de contrato muito baixa, e aí o clube está interessado aí, talvez ser um nome para a próxima temporada aí, visando o banco do nosso ataque. Uma informação aí, para quem estiver ouvindo. Acho que a gente pode já passar então a falar do Borussia Dortmund, Jonathan. Com certeza. Já teve momentos de grande instabilidade nessa temporada, emendou uma sequência de 10 vitórias consecutivas, se eu não me engano, ali pelo mês de fevereiro. Viu a liderança nas suas mãos, aí tropeçou fora de casa contra o Bochum e agora conseguiu, nesse último final de semana, golear a equipe do Wolfsburg, atropelar a equipe do Wolfsburg. Talvez a vitória mais convincente do Borussia Dortmund nessa temporada, Jonathan, esse 6-0 contra o Wolfsburg? Foi 1+10, porque se você olhar essa reta final, teve a própria vitória recente contra o Frankfurt, foi de mostrar uma boa força assim, da equipe, né? Teve algumas goleadas do Dortmund durante a temporada, mas talvez seja a partida que, de fato, até pelo número de gols, eu acho que talvez foi a partida com o maior número de gols em relação ao Borussia nessa temporada. E, tipo assim, eu tinha visto a conferência de imprensa do Niko Kovac, e ele falou que se o Wolfsburg não jogasse pressionando também o Borussia lá em cima e tal, e buscando chances de gols, e deixasse a torcida empurrar o time para cima, que eles seriam esmagados, né? E foi bem o que aconteceu. O Borussia conseguiu mesmo empurrar o Wolfsburg para trás ali. No começo mesmo da partida, o Wolfsburg teve até 2 chances ali, o Patrick Wimmer tentando algumas coisas para cima do Hummels, rolou uma bola lá para o Jonas Vinz também, os jogadores ali tentaram alguma coisa, o Kaminski, mas não conseguiu muita coisa, porque o Hummels, o Sul e os próprios laterais, Hisson e o Wolf, fizeram uma boa partida. E aí o Dortmund foi para cima com tudo, com muitos elogios ao Karim Adeyemi, porque eu lá no começo cheguei até a criticar ele quando ele chegou do Salzburg, porque não fez boas partidas no início de Bundesliga e tal, estava sendo muito apático, estava muito tranquilo, demorou a se adaptar, teve lesão depois também, é fato isso, e atrapalhou o desenvolvimento dele. Mas hoje em dia eu já vejo ele super identificado com a equipe e rendendo muito os 2 primeiros gols aí
provenientes dele, né? O primeiro gol dele, uma cabeçada que ele teve uma ótima impulsão e cabeceou no ângulo do Cohen Casteels, que é um grande goleiro também, não pôde nada fazer. E no segundo gol ali, uma roubada de bola rápida do Dortmund e do Hinson, né, que rolou lá para o ADM sair correndo. Não, o próprio ADM roubou a bola, se não me engano, e já saiu em velocidade e achou o Haller dentro da área só para empurrar. E assim, o próprio Doniel Malen também, que era outro jogador que eu não tinha muita esperança quando chegou, também demorou a adaptar. Hoje em dia já vejo ele com uma outra cara, um outro jogador, com o próprio Edin Terzic, acho que extraindo o melhor dele, está crescendo nessa reta final de temporada. O Julian Brandt com 3 assistências na partida. O Julian Brandt vinha de 2 partidas aí bem fraquinhas, que a gente conhece ele. Ele é um jogador que vinha jogando muito bem naquela sequência de vitórias e tal, mas ele às vezes ele muda ali o chip, né? E ele fica um pouco apático. Isso é bem da personalidade dele como jogador, quem acompanha há muitos anos sabe. E ele tinha mudado esse chip aí nas últimas partidas. Fez uma partida contra o Frankfurt até boa na goleada e tal, mas não tinha sido aquele, olha, o Brandt mesmo. Mas nessa partida com 3 assistências mostrou ali também que é o mago da equipe ali, constrói jogadas e assim, mas também, sinceramente, Guilherme, eu não esperava um Wolfsburg tão perdido, tão inofensivo, sabe? Da forma, até pelas partidas recentes dos Lobos que estão visando aí se classificar para competições europeias. No momento na 7ª posição, que é uma posição que só se o Leipzig ou o Leverkusen vencer as competições, né? O Leipzig no caso, Copa da Alemanha, e Leverkusen, UEFA Europa League, que vai abrir uma posição ali na 7ª posição do campeonato alemão, porque o Leverkusen está em 6º, né? E aí o 7º vai para a UEFA Conference League. Ou seja, o Wolfsburg está na briga ali com o próprio Leverkusen e de tentar uma vaguinha na UEFA Conference League da próxima temporada. Então, eu achava que o Wolfsburg ia chegar nesse jogo no Signal Iduna Park e não iria vender essa vitória para o Dortmund facilmente, entende? E me espantou de uma forma positiva, né, essa vitória do Borussia Dortmund, com certeza. E foi uma demonstração de força, até por toda a situação que o clube passou na outra rodada contra o Bochum, o pênalti não dado no cara em ADM, o pênalti do Sascha Stegmann, né, o árbitro que não deu o pênalti, o VAR também, o Robert Hartmann, também, que vem da região da Baviera, e tem toda aquela fofocada lá de que o cara foi tendencioso, não foi, isso a gente nunca vai poder saber, mas são fatos, né, e que a gente viu que poderia, com certeza, se fosse um pênalti, o pênalti concretizado ali, feito o gol, né, porque também o Manuel Riemann poderia defender, botamos aí, mas é fato que se fosse um pênalti ali, talvez o Dortmund tivesse hoje em dia na frente do Bayern de Munique e as coisas poderiam ser um pouquinho diferentes. Mas não tem como chorar o leite derramado, e foi exatamente a mensagem que o Dortmund passou na frente de sua torcida, que foi ir para cima dos Lobos, que nada puderam fazer, né? Até achei bem fraco mesmo o Wolfsburg. Me chamou muita atenção a fragilidade do Wolfsburg nessa partida, que começou perdendo cedo, foi para o ataque e não conseguiu se proteger dos contra-ataques do Borussia Dortmund. Além disso, ainda entregou gols em saídas de bola totalmente erradas, ou seja, foi um combo desastroso para a equipe do Wolfsburg, defensivamente falando. Uma equipe que se mostrou muito frágil lá atrás e que, depois que o Borussia Dortmund abriu o placar e fez 2-0, também não produziu basicamente nada ofensivamente falando, ou seja, uma equipe que até se jogava muito para o ataque, mas não conseguia produzir ofensivamente e também não conseguia parar as investidas do Borussia Dortmund quando o Dortmund jogava em velocidade. Foi o cenário perfeito para surgir uma goleada e o Borussia Dortmund se aproveitou disso para construir esse placar de 6-0. Você falou do Julian Brandt, né, e dessa instabilidade dele ao longo de toda a carreira, podemos colocar assim. E não importa qual equipe será campeã da Bundesliga nessa temporada, Jonathan, acho que vai ser difícil a gente apontar um nome para ser o destaque da campanha do Bayern de Munique ou o destaque da campanha do Borussia Dortmund. Falando especificamente sobre o Dortmund, acredito que o Brandt esteja um degrau acima dos demais, mas a gente também não poderia esquecer do Malen, que começou irregularmente a temporada, mas está tendo um momento ótimo, o melhor dele com a camisa do Borussia Dortmund, com certeza.
O Karim ADM também teve uma crescente muito boa ao longo do campeonato, fez gols importantes. Schlotterbeck, apesar de ser desfalque atualmente, foi uma adição importante para a defesa do Dortmund. O Brandt teve excelentes momentos, mas ainda não conseguiu afastar a irregularidade dele. Enfim, é uma temporada de muitos E o altos e Bellingham? baixos. O Bellingham não pode esquecer dele. Exato, exatamente. O Jude Bellingham, que provavelmente chegou para essa temporada como o principal nome do Borussia Dortmund e foi muito irregular, teve muitos altos e baixos ao longo dessa temporada. Brilhou nesse jogo contra o Wolfsburg, teve uma ótima atuação, mas teve momentos muito apagados. Enfim, uma pequena montanha russa a temporada de muitos jogadores do Dortmund. Sim, e teve a questão do Sebastian Haller, que teve o câncer e voltou, fez agora gol também, fez alguns gols já importantes, mas ainda assim não consegue ser aquele goleador que a gente estava esperando, mas que, se Deus quiser, aí nessa reta final do campeonato possa ajudar o Borussia com mais gols. E é um campeonato que, se de fato o Dortmund terminar sendo campeão, dá para fazer um documentário e eu acho que ficaria bem legal por toda a questão até mesmo de bastidor, não só do Borussia Dortmund, mas do Bayern de Munique também, e você olhando para o campeonato como um todo. E assim, a gente estava até esquecendo do Bellingham, e o Bellingham é um jogador que no momento quando ele vem atraindo muito a questão de bastidor, de falar dele de transferência, né? E eu acredito que ele possa estar realmente de despedida do Dortmund, principalmente se o título do campeonato alemão não se concretizar. Eu acho que se ele for campeão alemão, ele vai ter aquele feeling de querer ficar mais um ano e depois rumar para a Inglaterra, que é a terra natal dele. Mas eu acho que, ou Espanha também, que estão muito se falando do Real Madrid, está em contato com ele e a família para chegar num acordo, né? E, enfim, eu acredito que ele pode sim sair do Borussia Dortmund bem em breve, mas acredito também que, se a gente conquistar o título aí, ele pode ficar e tentar deixar mais um ano ali de legado, tentar talvez o bicampeonato, porque ele já se identificou bastante com o clube, ele é bem novo, ele tem muita personalidade, a verdade é essa. Às vezes até me incomoda um pouco dessa personalidade dele, porque tem momentos que eu vejo que ele prende a bola demasiado, que dá para ele soltar a bola num lance de progressão assim um pouco mais rápido, mas ele quer dar um lancezinho de efeito especial e sair bonito, sabe? Eu que já joguei bola também consigo entender um pouco disso, mas é de entender também o talento e a técnica que tem o Jude Bellingham, um grande jogador novo que às vezes, se você olha para ele em campo, já falei isso em outras vezes, mas parece já ter uma certa experiência. Você falou do documentário, né, de poder fazer um documentário da temporada do Borussia Dortmund. Eu lembrei que a última vez que isso aconteceu foi na temporada 18-19, quando o Borussia Dortmund tinha também a Bundesliga nas mãos e acabou perdendo ela, viu o Bayern crescer muito no segundo turno para roubar esse título. Um documentário que foi feito pela Amazon, né, ao longo de toda a temporada, que não teve um final feliz, né, digamos assim. A diferença é que aquele foi anunciado. Esse seria assim, não tem Teria que ser anúncio. pós-temporada. Aquele a gente sabia que no final da temporada teria um documentário. Eu lembro que foi anunciado. Agora não tem nada anunciado. Ou seja, se for É, campeão e tiver, seria algo que eles coletaram lá conforme o conteúdo que gravaram. E assim, seria bem legal. Mas assim, situação hipotética, tem muito campeonato, tá? Vamos pra frente. Torcedor do Bayern aí, não fique bolado com a gente, porque a gente ainda sabe que tá tudo aberto. O Bayern de Munique também tem jogos muito importantes. Inclusive, o próximo jogo do Bayern de Munique é contra o Schalke no FIA, né? Schalke 04, Guilherme. Sinceramente, eu não confio muito no Schalke 04 para poder tentar minar ali o título do Bayern de Munique e ajudar o Borussia Dortmund. cara, o incrível é que o Schalke vai ter todo o Precisa disso, né? interesse do mundo em, pelo menos, empatar essa partida, algo que já seria uma ajuda gigantesca para o Borussia Dortmund, algo surreal, né? Borussia O Dortmund fato de ser na torcendo Allianz Arena, eu fervorosamente acho para o que Schalke e o Schalke podendo dar essa ajuda enorme para o seu grande rival. o fato de ser em Munique, na Allianz Arena, eu acho que já faz o jogo tender mesmo para o Bayern. O Schalke, que tem dependido muito de talentos individuais, ainda podemos falar disso,
mas eu acho que realmente o Bayern tem grande tendência a vencer essa partida, mas tem dificuldades contra Leipzig e Colônia, principalmente Colônia, no meu ver, mesmo sendo a equipe talvez menos técnica, com certeza menos técnica que o Leipzig, mas pelo fato da mística do jogo ser em Colônia e o Colônia ser um clube historicamente amigo assim do Dortmund, principalmente as torcidas, né? E ter muito apoio ali no sentido de tentar minar esse título com o Colônia derrotando ou empatando com o Bayern de Munique na última rodada. Como É, foi também, se eu não me engano, no título do Borussia Dortmund lá em 2010 ou 11, essa temporada, que eu lembro que o Colônia também ajudou o Borussia com uma vitória. Não lembro se foi exatamente contra o Bayern. e antes da gente passar ali para briga pela Champions League, acho legal, Jonathan, a gente passar rapidamente pelos 3 jogos restantes para Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Queria uma avaliação rápida sua sobre quem tem a tabela mais tranquila nessa reta final de campeonato. O Bayern de Munique vai receber o Schalke, vai receber o Leipzig e na última rodada visita o Colônia. Borussia Dortmund vai receber o Gladbach, depois visita o Augsburg e fecha o campeonato recebendo o Mainz. Você acha que tem algum time em vantagem? Algum time com o calendário mais simples nessa reta final ou está muito equilibrado nesse sentido? Eu acho que duas equipes aí, tanto o Dortmund como o Bayern, tem um jogo muito difícil. Muito difícil que eu digo assim, o jogo que eu acho que mais provável de ambos derraparem. No caso do Dortmund, o jogo que eu acho mais provável do Dortmund derrapar é contra o Augsburg, lá no sul da Alemanha, lá perto da região do Bayern, inclusive, porque o Augsburg é uma equipe que nos últimos campeonatos aí tem sido uma pedrinha chata no pé do Borussia, E empatado o jogos Dortmund fora de casa está um pequeno e desastre. exatamente. Já o Borussia Mönchengladbach, que vamos receber em casa, eu já acho que vai ser 3 pontos, não talvez tranquilos, mas 3 pontos, porque o próprio Borussia Mönchengladbach já não disputa nada. E tá jogando com jogadores jovens, tá pensando numa próxima temporada. O Lars Stindl já, tipo, últimos jogos pelo clube, até porque vai para o Karlsruhe da segunda divisão, né? O clube que revelou ele para o futebol, uma lenda ali dos Potros. E eu acho que o Borussia Mönchengladbach também, alguns jogadores lesionados e tal. Não acho que vai chegar nesse jogo com aquela vontade de queremos vencer o Borussia Dortmund para tirar o título deles. E eu acho que até uma questão, assim, tem rivalidade sim nessa partida, mas eu não acho que vai ser um jogo com uma equipe realmente que vai vir para tentar ferir e ser a pedra no sapato. Eu acho que o jogo mais difícil para o Borussia Dortmund é o Augsburg, e já no último jogo eu acho mais tranquilo também, que é receber o Mainz no Signal Iduna Park. O Borussia Dortmund muito forte dentro de casa. Eu acho que não derraparia na última rodada dentro de casa contra o Mainz, mas pode acontecer, com certeza. Também, com certeza não, mas pode acontecer, né? Assim, eu digo na situação de que tudo é possível, né? Em relação ao É, Bayern, em relação ao Bayern de diga. Munique, Guilherme, eu acho que, para você fechar com o teu comentário, eu acho que o Bayern de Munique, o jogo mais difícil não é contra o Leipzig. Muitos poderiam pensar isso. Mas o Leipzig, quando pega o Bayern de Munique, não consegue. Assim, eu acho que, sei lá, foram 8 jogos na história, talvez 10, não sei, se pegar um Transfermarkt a gente vê. Mas acho que o Leipzig ganhou uma vez do Bayern de Munique. Acho que não consegue ferir muito o Bayern de Munique. Mesmo esse jogo vai ser em Munique, né? Então, assim, eu acho que não consegue realmente ser a equipe que vai bater de frente com o Bayern. E como eu já falei antes, vai ser o Colônia na minha cabeça. Acho que o Colônia vai ser a mística da partida também como um todo, lá no Energy Stadium. Eu acho que o Colônia vai ser a equipe que vai acabar ajudando o Borussia Dortmund com um empate lá no final, na última rodada, e se não derrapar contra ninguém, chegar ali junto, pode passar o Bayern justamente na última rodada. Eu vejo nessa reta final a tabela do Bayern de Munique mais complicada que a do Borussia Dortmund, simplesmente pelo fato de que o Bayern de Munique tem pela frente 2 times que têm total interesse no resultado. Schalke para se livrar do rebaixamento já na próxima rodada, e daqui 2 rodadas tem o Leipzig, que muito provavelmente ainda vai precisar do resultado para garantir uma vaga na próxima edição da Champions League já na fase de grupos. O Colônia
já não vai entrar interessado, já não tem qualquer risco de rebaixamento, já não tem chances de se classificar para a competição europeia. Então a gente tem aí 2 jogos do Bayern de Munique em que o adversário tem interesse na partida e outro nem tanto assim. No caso do Borussia Dortmund, a situação é mais tranquila, pensando nesse sentido, porque Gladbach está no meio da tabela, também não vai para a competição europeia, nem vai ser rebaixado. O Augsburg tem ali ainda alguma chance matemática de cair, mas é muito difícil. É possível que ao final da próxima rodada essa chance já tenha acabado. E o Mainz também na última rodada, muito provavelmente é bem possível que o Mainz não esteja mais envolvido em briga por competição europeia. No caso do Mainz, acho que a possibilidade é menor, porque É a sétima posição, igual o Wolfsburg. Pois é. A 7ª posição ainda pode dar uma vaga em Conference League e o Mainz ainda pode estar ao alcance dessa colocação. De qualquer forma, são pelo menos 2 jogos do Borussia Dortmund em que o adversário não tem grande interesse. Mas o Bayern de Munique não deixa de ser a equipe com mais talento da Bundesliga, não deixa de ser a equipe com maior potencial nesse campeonato alemão. A questão é que esse potencial está longe de ser colocado em prática, né, nas últimas semanas. Vamos ver, essa definição do título certamente vai trazer muita emoção, Jonathan. É como eu te falei, Guilherme, eu acho que é a mística mesmo do último jogo. Eu acho que até vai ter fãs do Borussia Dortmund, eu digo isso para você, lá em Colônia, até porque as cidades são próximas. Então acredito que vai ter muito dessa questão dos ultras do Borussia Dortmund, talvez estar nesse jogo também. Parte deles, né? Porque os jogos são no mesmo horário, né? Parte vai estar em Dortmund mesmo vendo o jogo. No fato de que são clubes que têm ligações e que com certeza assim, talvez vai ter esse papo ali nos bastidores também, não sei, de que por favor tentem pelo menos um empate aí pra gente. Então acho que, mas tem muito sentido o que você falou, o fato do Colônia não jogar por mais nada também é um fator positivo para o Bayern de Munique, mas eu acho que também quando é contra o Bayern de Munique, também pensando que você pode ganhar a fama, digamos assim, de que eu botei a água do chopp do Bayern de Munique para o mundo todo ver, também o Colônia também gostaria, talvez, sabe? Certamente vamos ter bastante drama nessas últimas rodadas, especialmente pela forma recente, né, de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que vem fazendo alguns jogos dramáticos. Bom, antes de passar para a briga contra o rebaixamento, Jonathan, vamos falar rapidamente sobre um outro jogo muito importante que teve nesse final de semana, jogo que era um confronto direto na briga por vaga na Champions League, confronto direto na briga por uma vaga, por uma posição no G4, em que o Leipzig visitou o Freiburg e saiu lá do Europa Park Stadium com uma vitória. Leipzig venceu por 1-0, um jogo difícil, gol marcado no segundo tempo e gol que colocou o Leipzig no G4, gol que colocou o Leipzig na 3ª colocação, mais ou menos como a gente esperava lá no começo do campeonato, né, Jonathan? Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Leipzig nas 3 primeiras colocações do campeonato alemão. Demorou, mas o Leipzig finalmente conseguiu se colocar nesse top 3 da Bundesliga. O Leipzig que teve 3 técnicos, né, durante a temporada, não foi isso? Começou com o Jesse Marsch, não foi isso? Aí depois teve o Domenico Tedesco e aí chegou o Marco Rose, se não me engano. Não, o Jesse Marsch foi ainda na temporada passada, né? Já começou com o Tedesco e aí teve a troca pro Marco Rose. Tedesco que hoje em dia trabalha com a seleção da Bélgica, e o Leipzig que oscilou muito durante a temporada também. A gente sabe que o time sofreu muito com jogadores de alto nível lesionados, como o Nkunku, que perdeu a Copa do Mundo e depois teve outras lesões, e, enfim, com certeza isso afeta muito a equipe como um todo. Teve muitas, principalmente na Europa, na Champions League, não fez partidas tão boas assim, não conseguiu ter progressão a nível internacional, mas é uma equipe que já está meio consolidada já nos últimos anos a conseguir essa vaga ali de Champions League, né? Eu acho que, nas últimas
5 temporadas, o Leipzig esteve garantido na competição aí mais importante da Europa. Agora o Union Berlin e o Freiburg, que são as duas equipes ali que vão, eu acho que se matar com muita força aí no último, com muito esforço, né, nas últimas rodadas para conseguir a 4ª posição. Acho que o Leipzig ainda vai conseguir manter, porque a diferença de pontos é pouca, né? O Leipzig tem 57, enquanto o Union Berlin tem 56, e o Freiburg tem menos, né? O Freiburg tem 56, né, também, né? Mesmo número do Union Berlin. Então tá muito páreo ali ainda, Guilherme. Então eu acho que ainda tá ameaçado ainda. Se o Leipzig oscilar nessa reta final, nesse jogo contra o Bayern, por exemplo, se ele não conseguir empatar ou vencer do próprio Bayern, o Freiburg e o Union Berlin podem jogar ele ali para a 5ª posição, né? O fato é que a Copa da Alemanha não dá direito à Champions League, ou dá. Eu sinceramente não lembro. Não dá. Dá uma vaga na Europa Europa League. League, exatamente. A questão é que o momento do Leipzig é superior ao de Union Berlin e Freiburg. Nas últimas rodadas, o Leipzig vem somando mais pontos. Sim. E isso permitiu ao Leipzig conseguir essa ultrapassagem para chegar ao G4, para chegar à 3ª colocação. Se a gente considerar a expectativa que Freiburg e Union Berlin criaram ao longo da temporada, se a gente considerar tudo que eles conquistaram ao longo do primeiro turno do campeonato alemão, a gente pode chamar até de um pouco frustrante esse desempenho recente de Freiburg e Union Berlin, times que estão, de certa forma, na descendente na temporada, que estão deixando alguns pontos até bobos pelo caminho, mas a gente não pode também esquecer de que no começo da temporada a gente não imaginava que Freiburg e Union Berlin iam disputar por tanto tempo posição no G4 do campeonato alemão. A gente não imaginava que eles iam ficar por tanto tempo na briga por uma vaga na Champions League. Temporada fantástica dessas duas equipes, comandadas por Urs Fischer, no caso do Union Berlin, e do Christian Streich, no caso do Freiburg. Alguns resultados recentes podem até ter surpreendido a gente negativamente, eliminações em mata-mata, resultados ruins na Bundesliga, mas não dá para esquecer também que a gente esperava bem menos dessas equipes, a gente esperava outra briga para Union Berlin e Freiburg, que não uma briga direta, uma briga acirrada por uma vaga na próxima fase de grupos da Champions. E falando um pouquinho também de Copa da Alemanha, Jonathan, a gente teve essa coincidência incrível, né, de ter 2 duelos consecutivos entre Leipzig e Freiburg, os dois na casa do Freiburg, um deles valendo pela Copa da Alemanha, o outro pela Bundesliga. Nesse final de semana, pela Bundesliga, o Leipzig teve uma vitória difícil, né, por 1-0, mas na Copa da Alemanha, o Leipzig atropelou. Foi uma vitória tranquilíssima por 5-1, no intervalo já estava 4-0 para a equipe dos Touros Vermelhos, e o Leipzig agora vai fazer a final da Copa da Alemanha contra o Eintracht Frankfurt, que vive péssimo momento na Bundesliga, mas conseguiu eliminar o Stuttgart no mata-mata. Portanto, Eintracht Frankfurt e Leipzig vão disputar o título da Pokal lá no Estádio Olímpico de Berlim. E, Jonathan, vamos agora falar um pouco de zona de rebaixamento, vamos falar um pouco de briga contra o descenso na Bundesliga. Essa parte de baixo da tabela, inclusive, Jonathan, acho que reservou o melhor jogo da rodada, o jogo que abriu a rodada na sexta-feira, um dos 2 jogos que abriu a rodada na sexta-feira, que foi a vitória espetacular do Schalke contra o Mainz. O Schalke chegou a ficar à frente 2 vezes, abriu 1-0, abriu 2-1, o Mainz buscou o empate em 2 oportunidades e o Schalke fez o gol da vitória aos 56 minutos do segundo tempo, o gol de pênalti marcado pelo Marius Guter, segunda rodada consecutiva que o Schalke consegue marcar o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo, e se antes dessas 2 vitórias o Schalke parecia já morto, assim como pareceu morto em outros momentos do campeonato, mais uma vez a equipe de Gelsenkirchen renasce, dá sinais de vida
E apesar de ter uma tabela complicada nessa reta final de Bundesliga, com duelos ainda contra Bayern de Munique e Leipzig, esse espírito de luta, esses gols no final das partidas dão esperanças para que o Schalke consiga permanecer na primeira divisão. Com certeza, o talento de Marius Bülter, por exemplo, Tom Kraus, jogadores que têm sido muito importantes aí para o Schalke no FIA. O Rodrigo Zalazar também, o uruguaio, um jogador de muita qualidade, acho ele um bom jogador. E eles podem sim conseguir a manutenção, isso é possível. O time melhorou muito sob o comando do Thomas Reis. Só que o Guilherme, sendo bem sincero, vai enfrentar o Bayern de Munique, como eu falei, na Allianz Arena, em Munique. Não consigo ver esse time aí conseguir bater de frente. Mas o Bayern não vem jogando muito bem. Então, se o Bayern não fizer uma boa partida, eu acho que o Schalke Essa é a questão. tem chances. Mas aí depois pega Frankfurt, que é finalista de DFB Pokal, e pega Leipzig também, finalista de DFB Pokal. Então é uma tabela muito difícil aí. O Schalke, que no momento tem 30 pontos, né, na 15ª posição, uma além ali da zona do playoff, que está o Stuttgart com 28 pontos. Então está muito ameaçado ainda, com 3 jogos muito difíceis pela frente, que vai ter que jogar com muita garra, com muita gana mesmo, para poder tentar a manutenção aí, ou talvez porque tá ameaçado tanto de rebaixamento direto, ou como playoff, né? E o playoff também é algo muito, de fato, ameaçador ao time voltar depois de 2 temporadas que permaneceu na segunda divisão, porque não subiu de primeira, né? Ficou perdurando na segunda divisão, até voltar para a elite, e tá ameaçado aí depois de muito tempo também. Quer dizer, depois de ter voltado para a elite, está ameaçado de novo a descer. Vamos lá, dar uma passada por essa briga no rebaixamento, dar o panorama geral. Acho que do Augsburg para cima, as equipes já estão com uma vida um pouco encaminhada. O Augsburg ainda precisa se coçar um pouco, importante não desligar totalmente do campeonato, mas a briga acho que está concentrada ali em Hoffenheim, Schalke, Stuttgart, Bochum e Hertha Berlim. Indo de baixo para cima, o Hertha Berlim é o lanterna com 25 pontos, numa situação complicadíssima, porque tem 3 pontos de desvantagem para as 2 equipes que estão acima, o Stuttgart e o Bochum. Stuttgart e Bochum com 28 pontos, 2 pontos abaixo do Schalke, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Lembrando, o 16º da Bundesliga, no momento o Stuttgart, ele disputa um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão para definir quem joga na elite na próxima temporada. Bom, a gente tem Bochum e Stuttgart com 28 pontos, Schalke acima deles com 30 e acima do Schalke o Hoffenheim com 32. Nessa rodada, além do Schalke, Hoffenheim e Hertha Berlim venceram, Hertha Berlim dando um suspiro, dando um sinal de vida, mas a situação ainda é bem complicada e pode até ter o rebaixamento confirmado, o Hertha Berlim, na próxima rodada, se eu não me engano, se não houver nenhum confronto direto. Jonathan, você tem apostas, palpites sobre quem cai? Guilherme, eu não sei. Eu acho que o Hertha Berlim é o mais provável mesmo, 25 pontos na lanterna, não vem jogando muito bem. Venceu o Stuttgart, que é um adversário direto ali, né, na briga contra o rebaixamento. Então, ou seja, mediu forças e conseguiu ganhar a queda de braço, mas não vem demonstrando um bom futebol. Então, acho que a equipe de Berlim ali é tradicional equipe de Berlim, que é o Hertha Berlim. Uma das, né, junto com o Union Berlim também. Mas agora parece que vai voltar para a segunda divisão, se eu não me engano. Lá na temporada 2012-13 foi quando eles voltaram da segunda divisão, porque o Hertha Berlim teve um descenso aí também na última década, e agora também, pelo visto, vai ter mais um. Chegou aí investidores novos na equipe, né, da 777, que inclusive é aqui do Vasco, do Brasil. Vamos ver aí se na próxima temporada eles vão conseguir uma nova cara, uma mudança de tudo ali, para ver se esse time volta depois para a elite. Eu acho que ele já está meio que rebaixado mesmo, né? Sendo bem sincero, jogos não são fáceis. Pega o Colônia, depois tem ali uma partida contra. Eu tenho aqui aberto até contra o Bochum, que também é um
um concorrente direto, ou seja, essa partida também vai decretar muita coisa. O Bochum está a 3 pontos, né, à frente do Hertha no momento. Então acho que ainda tem coisa aberta, mas o Hertha para mim é a equipe que já foi. Agora, Guilherme, essa briga ali, Bochum, Stuttgart e Schalke, que eu acho que é a grande concentração. O próprio Hoffenheim e o Augsburg, eu já acho que se conseguirem mais uma vitória em 3 jogos aí, eles se safam. Uma vitória, acho que em 3 jogos, essas 2 equipes ali, o 13º e o 14º, eles vão se safar. Principalmente se o Schalke tropeçar e o Stuttgart tropeçar nessa próxima rodada. Então eu já acho que fica mesmo concentrado ali a briga pelo playoff, né, entre Schalke e Stuttgart. Eu acho que o Bochum vai descer também. Então, se fosse para chutar agora, Guilherme, eu diria que vai o Schalke para o playoff, o Bochum e o Hertha Berlim rebaixado. Eu vou de Hertha Berlim e Stuttgart rebaixados diretamente, com o Bochum indo para o playoff. Vamos deixar esse palpite, vamos ver o que se concretiza no final da temporada. Mas façam suas apostas. Assim como na parte de cima da tabela, na parte de baixo a gente também vai ter bastante drama com alguns confrontos diretos. O Bochum principalmente vai estar envolvido em confrontos diretos. Já nessa próxima rodada, o Bochum enfrenta o Augsburg, que está ali numa situação relativamente confortável, mas é importante para o Augsburg pontuar. E na rodada seguinte, o Bochum enfrenta o Hertha Berlim, nesse confronto que o Jonathan já citou. Enfim, vamos ver o que acontece nas próximas rodadas. E, Jonathan, para a gente já se encaminhar para o final dessa edição do Chucrute FC, vou trazer aqui as novidades sobre o futebol alemão feminino, as novidades relacionadas à Frauen Bundesliga, e tem o Bayern de Munique como líder, com 52 pontos, o Wolfsburg é o vice-líder com 51 pontos, e assim como na Bundesliga masculina, faltam apenas 3 rodadas para o final do campeonato. O drama para o Wolfsburg é que já não há mais o confronto direto, já não há mais o duelo contra o Bayern de Munique. Então, o Wolfsburg depende de um tropeço do Bayern de Munique contra outras equipes. A notícia boa para o Wolfsburg é que nas 3 próximas rodadas, nas 3 últimas rodadas, o Bayern de Munique tem 2 confrontos complicados contra Hoffenheim e Leverkusen, que estão ali na metade de cima da tabela. O terceiro confronto do Bayern de Munique é contra o Potsdam, lanterna do campeonato, e que já tem o rebaixamento encaminhado. Enquanto isso, o Wolfsburg também tem confrontos complicados, tem confronto contra a equipe do Eintracht Frankfurt, que está lá na parte de cima da tabela, mas tem um duelo contra o Meppen na sequência, que está na zona de rebaixamento, e contra a equipe do Freiburg, que está ali fazendo um campeonato no meio da tabela. Enfim, mas a outra notícia extremamente importante relacionada às Lobas é que elas estão na final da Champions League feminina, vão jogar contra o Barcelona, jogo que deve ser duríssimo para as Lobas. O Barcelona já foi para a final da temporada passada, quando foi derrotado pelo Lyon, e as Lobas terão a oportunidade de ganhar esse troféu mais uma vez. Wolfsburg, que já conquistou o título da Champions League feminina, vai mais uma vez em busca dessa taça, que não será a única tentativa, não será a única final das Lobas nessa temporada, porque tem final da Copa da Alemanha Feminina, que acontece no dia 18 desse mês. O Wolfsburg enfrenta o Freiburg. A final da Champions League feminina acontece só no começo de junho, no dia 3 de junho. Jonathan, agora sim, para a gente fechar essa edição do Chucrute, quero te perguntar sobre destaques individuais e o gol mais bonito da rodada. Quais são os seus votos? Vou ficar com 2 jogadores do Dortmund, o Bellingham e o ADM. Jogaram muito na partida, ambos fizeram 2 gols. E para mim foram menção honrosa nessa partida ao Bellingham, né, com o Brandt, com 3 assistências, mas não vai estar incluído, porque eu quero botar mais um aí de outro clube para não ser também muito clubista.
o Christoph Baumgartner, do Hoffenheim, na vitória contra o Eintracht Frankfurt, até porque o Hoffenheim está nessa briga ali na parte de baixo e conseguiu vencer o Frankfurt, que está algumas posições acima. E o Baumgartner fez o primeiro gol, sofreu o pênalti ali também, fez uma boa partida. Eu acho um jogador de talento da seleção da Áustria, né? Eu acho que foi uma boa rodada dele aí, então tá incluído aí entre meus três aí eleitos. E o golaço, eu fico com o gol do Bellingham, que ele driblou o Maximilian Arnold, que acabou derrapando ali no gramado, caiu no chão, foi carregando, chutou de canhota, né, de esquerda, que não é a perna boa. O Cohen Castells defendeu, a bola bateu no travessão, pegou um efeito e caiu lá no gol. Um gol, assim, bem legal de se ver, um gol bonito, né? Eu gostei muito desse gol, mas eu faço uma menção honrosa ao gol do Niklas Schmidt, o gol do Werder Bremen na partida contra o Bayern de Munique. Pena que não foi o suficiente aí para o Bremen arrancar, quem sabe, um empate, mas foi um gol tarde, né? Mas foi um gol muito bonito. O gol mais bonito foi o do Bellingham, mas o do Schmidt também merece a menção. E eu vou, inclusive, votar nesse gol do Werder Bremen, vou votar no gol do Schmidt como gol da rodada. Chutaço de longa distância, sem chances para o Jan Sommer. Então, vou votar aí no Niklas Schmidt. E como destaques individuais, eu vou de Bellingham, Bülter e Davie Selke. O Selke, que foi importantíssimo na vitória do Colônia contra o Bayer Leverkusen, quebrando a sequência de 14 jogos de invencibilidade da equipe comandada pelo Xabi Alonso. Davie Selke marcou os 2 gols da vitória por 2-1 do Colônia. Bayer Leverkusen, que inclusive é o único representante da Bundesliga nas competições europeias, vai disputar a final da Liga Europa contra a Roma. Bom, Jonathan, agora chegamos ao fim dessa edição do Chucrute FC. Muito obrigado a você por participar desse episódio. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Vamos ficar ligados no que acontece nessa reta final de Bundesliga. Um grande abraço a todos e até a próxima.